Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui, peraí, não. Eu tô com a beca aqui, eu não tô de manto, né? Mas isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Bom dia, você que tá chegando aqui. Eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bem, eu não tô aqui para pedir o seu voto, tá? Eu tô só voltando, né, da festa de aniversário, festa de 15 anos da Alissa, né, a filha do Coronel Felipe, né, grande Coronel Felipe, né, do grupo Sunset, teve aniversário dela. E eu aproveito, né, para fazer esse vídeo, querendo abrir o seu olho, porque a gente sabe que tem muita gente querendo colocar crise no Flamengo. O Flamengo vive um dos melhores momentos desde 2019 e já está todo mundo cheio de inveja, querendo perturbar o ambiente, querendo atrapalhar o que está acontecendo de bom no Flamengo. O Flamengo hoje vive um momento mágico, o time jogando bem, os jogadores unidos, os jogadores todos se dedicando em campo. E é muita sujeira que alguns jornalistas, vou colocar entre aspas aí, utilizem, né, vídeos de jogadores no seu momento de folga, comemorando uma vitória, comemorando o êxito do seu trabalho. O cara tá no momento de folga. Se aquilo ali não afeta dele chegar cedo para treinar no dia seguinte, quando ele não tiver de folga, se ele consegue treinar e entregar um bom rendimento dentro de campo. Eu tô falando do Gabigol, né? Viralizou um vídeo aí do Gabigol. Não quero nem entrar em detalhes. Eu critiquei o gol perdido pelo Gabigol no jogo passado. Ele tem perdido uns gols. E a gente fala porque a gente quer que ele faça esses gols. Ele tem perdido uns gols estranhos que ele não costumava perder. Agora, a questão é que as pessoas estão querendo criar crise no Flamengo, atrapalhar o ambiente, botar a torcida contra o jogador, e isso não funciona, isso não vai funcionar. O Flamengo está num momento, como eu falei, um momento mágico. Agora, o jogador está no seu momento de folga. Já tivemos casos de jogador do Flamengo, e hoje está em fase até boa, não vem ao caso, de extrapolar na vida pessoal e faltar o treino. O que não é o caso do Gabigol. Eu não estou aqui para ser o advogado de defesa do Gabigol. Não, pelo contrário, eu critiquei, como eu falei no pós-jogo passado, a atuação, não a atuação, porque ele joga muito em prol da equipe. A finalização, as finalizações, os gols que ele perde contra o Corinthians, que também no Corinthians ali teve mérito também do Cássio, e contra, né, o último jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Mas quando vai para o lado pessoal, para a vida do jogador, eu não posso acreditar que tenham perfis do Flamengo, sites dedicados a falar do Flamengo, para ajudar, né, ajudando a espalhar a crise, a disseminar a crise, quando não tem nada acontecendo. Então eu peço ao torcedor de verdade, eu não vim aqui pedir o seu voto, eu vim pedir para você não dar atenção para essas notícias absurdas. Ah, porque o jogador estava bebendo, o jogador estava saindo e o jogador, isso está atrapalhando ele a finalizar errado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, reflexo, não tem nada a ver. Vamos parar de cuidar da vida dos caras, cuidar da vida de quem está de folga, a não ser que aquilo ali... Aí que tá. Eu acho que tem que ser cobrado pela própria diretoria. O torcedor também pode cobrar, pode reclamar quando está afetando o desempenho ou quando o jogador falta um treino, que não é o caso. Então não adianta vir querer colocar crise no Flamengo, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? O Flamengo vive um grande momento. O jogador pode não gostar quando a gente critica uma coisa ou outra, mas covardia a gente não pode deixar acontecer. E o que estão fazendo é covardia. Né? Toda hora uma fofoca diferente com relação aos jogadores do Flamengo. Toda hora alguma coisa diferente. Outro dia foi com a Arrascaeta.
Volto a dizer, eu não estou aqui para ser advogado, mas é sacanagem o que a gente vê acontecendo. Isso tem que mudar. O torcedor do Flamengo tem que parar de consumir esse produto e perceber quais são os canais, as páginas de Flamengo, sites, que dão voz a essas notícias, né? Essas fofocas, essas sacanagens. Tá certo? Isso não é jornalismo e o pior de tudo, um perfil que fala para a torcida do Flamengo, trazendo essas notícias aí absurdas. Eu quero falar de uma outra coisa importante também, que o Flamengo denunciou o Atlético Paranaense, e é isso, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É isso aí. Denunciou o Atlético no STJD por conta do tratamento dado aos seus torcedores na Arena da Baixada. E o STJD tem que punir o Atlético Paranaense. Tem que punir. Não tem outra solução que não seja a punição do Atlético Paranaense. É uma vergonha o que fizeram lá. E quem com ferro fere, como eu falei, com ferro será ferido. Eles denunciaram a gente, mesmo com VAR, com tudo lá. Eles queriam que o STJD, e o STJD aceitou a denúncia, foi julgar, o que é uma vergonha. Eu quero ver o que o STJD vai fazer agora com essa denúncia, que aí sim, ela procede. Tem que punir o Atlético Paranaense. Tá certo? A gente também vai passar para vocês aqui que o Marcos Braz tem feito um rodízio aí, né? Nos canais de futebol, de Flamengo. E dessa vez ele foi lá no programa do Guilherme, no como é que é o nome? Fala Camarada. Né? Programa Fala Camaradas. Fala Camaradas. E aí ele falou que ele revelou os bastidores da contratação do Rafinha, ex-lateral do Flamengo. Todo dia, às 4 da manhã, 9 horas da Alemanha, eu ligava para o Rafinha e falava: Rafa, vambora, como é que a gente vai fazer? Durante uns 10 dias eu fiz isso e deu certo. Também ele falou o seguinte sobre a semifinal da Copa do Brasil. Ele fala sobre os bastidores do título brasileiro. Ele fala o seguinte: o Rogério Ceni me entregou o cargo 2 vezes. No período de uma semana, ele me entregou o cargo 2 vezes. Disse: Marcos, não dá mais. Não é culpa deles, jogadores. Eu que não estou conseguindo desenvolver. E eu falei para ele que não ia demiti-lo e que a gente ia ser campeão brasileiro. E foi. Né? Ele fala aqui também... ele opinando aí pela demora de troca de técnico e tal para contratar o Dorival e mandar o Paulo Souza embora. Olhando a atual fotografia, óbvio que parece que demorou para substituir o Paulo Souza. Demorou, ele concorda, mas não tenho certeza de que se trouxesse o Dorival antes, se a gente teria os resultados de agora. O futebol é apaixonante por ser subjetivo. Mas também não é mistério, né? O trabalho do Dorival, se tivesse começado antes, o Flamengo estaria melhor. Pelo amor de Deus, né? Agora... o resultado no final pode ser outro, que o Flamengo chegou no ápice na hora certa também, né? Tem isso também. Não adianta chegar no ápice antes da hora, né? Muitos falam isso. Não adianta chegar na hora errada. Tem que chegar na hora certa. Ele falou também sobre o Jorge Jesus. Ele tem o direito de passar o carnaval onde quiser, mas eu também esperei por ele. E não tenho por que mentir. Esperei o possível pelo Jorge. No final do ano passado, em Portugal, eu me encontrei com o Jorge, estive na casa dele e esse encontro vazou. O dia que a gente abortou a ideia de Jorge Jesus foi quando o João de Deus, numa entrevista de Copa, falou que a pretensão deles era continuar no Benfica e ser campeão no Benfica. Pois cara, são bastidores aí que ele vai falando sobre Jorge Jesus, né? E hoje o Dorival tem um aproveitamento melhor que o do Jorge Jesus. Ele falou também sobre o Felipe Luiz, sobre a contratação no jantar onde o Felipe Luiz foi contratado. Marcos, você tem certeza? Eu acho que a torcida do Flamengo não vai gostar de mim. Querer ir eu quero, mas não sei se a torcida vai gostar, porque eu não sou daqueles laterais que vai até o fundo. Cara, você é fantástico, Felipe Luiz. Mas aí o Marcos revelou isso aí. O Marcos também falou, o Marcos Braz, sobre a dificuldade de lidar com os vestiários antigos e modernos. Ele fala: hoje você tem um contexto a mais que não tinha naquela época. O fato da exposição das mídias sociais, né, as exposições das situações em Twitter e Instagram, todo mundo está mais exposto e essa situação a gente não tinha
em 2009, né? Ele falando da diferença daquele tempo para agora. Então o Braz falou aí sobre algumas situações aí interessantes, né? A gente também tem aqui mais algumas situações para falar com vocês, como, por exemplo, a notícia que o Mauro César trouxe, né? Ele falou do provável time do Flamengo, que, olha só, o Davi Luiz e o Thiago Maia, suspensos contra o Atlético Paranaense, serão provavelmente os jogadores que jogarão contra o Palmeiras, tá? O Felipe Luiz tem chances de ser poupado e vir com o Ayrton Lucas. Também, na direita, provavelmente virá o Mateuzinho, mas com chance de ser o Rodinei. Varela ainda não deve ser acionado, tá? E aí ele fala que o Vidal ou o João Gomes, ele vai optar. O Brasileirão, ele vem jogando com o Pablo, e aí seria Davi Luiz e Pablo, provavelmente, né? No meio, tá? Ele fala que do meio para frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro têm grandes chances de iniciar o jogo de domingo, tá? Então, o provável time do Mauro César: Santos, Mateuzinho ou Rodinei, Davi Luiz, Davi Luiz e Pablo ou Léo Pereira, né? Ayrton Lucas, Thiago Maia, João Gomes ou Vidal, entre parênteses, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Então, é um time aí que é um mix do time do Brasileirão com o time das Copas, né? Será a primeira vez que a gente vai ver um time, um remix, né, desses dois times. Bem, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Também lembrar você que a Outsider está no 4º avião para Guayaquil, você pode garantir. Se por um acaso o seu time não chegar, o Mengão vai chegar, né? Bater na madeira aqui que não vai chegar, vai chegar. Se o seu time não chegar, você pode ter crédito de viagem, 100% de crédito para próximas viagens. Também lembrar que o link está aí no comentário fixado, no chat fixado, para você entrar em contato com o Outsider no WhatsApp e pedir o desconto do Paparazzo em qualquer viagem. Também lembrando que você tem aqui os 100% de bônus, né, da BR4Bet. A gente, como embaixador da BR4Bet, convida você a utilizar o bônus da BR4Bet de 100% no primeiro depósito até R$300. Muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, até mais tarde, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!